Tarô, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carol e se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Essa vai ser uma leitura em até 7 dias. Referente ao signo de Leão, eu vejo que vocês precisam priorizar um pouco mais a rotina e as necessidades emocionais de vocês, porque no fundo de deck a gente termina com o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas é alguém que tem um foco numa situação, parece ser uma pessoa muito centrada, mas talvez esteja centralizando os outros e não está centralizando as próprias necessidades. Até porque aqui na segunda fileira eu vejo uma busca incessante por suprimento emocional em algum grupo, ou nas amizades, ou nas relações. E não adianta viver de aparências, porque é como se existisse uma situação completamente solitária aqui. Tanto que os únicos arcanos maiores que saíram foram a carta do Mago e o Eremita. O Eremita, ele pode usar o autoconhecimento dele para se manter sozinho, para conseguir alcançar bem mais além do que ele alcançou com a experiência que ele tem. Mas aqui eu vejo o Eremita muito de aparências, porque a gente tem o Mago, né? Não tem como negar, a carta do Mago é uma carta de aparências, de boa comunicação, de manipulação. Então, alguém que diz aqui ser autossuficiente é uma pessoa que está completamente infiltrada nos relacionamentos em busca de suprimento emocional. É alguém que constrói relacionamentos não com base numa troca, mas é só para conseguir validação. Porque se a gente tem a carta do Mago, né? O Mago poderia ser algo referente a se reinventar, a independência, mas aqui eu vejo mais uma questão de busca de suprimento. Tem alguém que está vivendo de aparência. E devido a essa postura fria do Rei de Espadas, como alguém que consegue sustentar tudo, não tem como saber. Seja essas pessoas que não desconfiam dessa tua postura, ou referente a alguém que você esteja lidando, porque eu posso estar falando com você, mas eu também posso estar falando sobre outra pessoa do teu convívio social. Tanto que ninguém percebe, entendeu? Esse Rei de Espadas é uma energia super séria. Então aqui eu vejo alguém que não olha para as próprias necessidades, que está no automático e que também ao mesmo tempo não está olhando para as necessidades de quem se relaciona. Porque se alguém se relaciona com essa energia que é do Rei de Espadas, não recebe nada em troca. Eu só vejo esse Rei de Espadas aqui sugando essa situação. Não tem retribuição aqui. Então já fico alerta se eu estiver falando com algum leonino que é desse jeito. Mas a gente também pode estar falando de outra pessoa que vocês estão lidando. E através do tarô de Marcélia, quais os principais acontecimentos para o signo de Leão em até 7 dias. Rei de Ouros. Três de Ouros. Aqui eu vejo uma situação em que alguém usufrui ao máximo dos benefícios e suprimentos aqui de quem se relaciona, mas a própria pessoa não sabe o que fazer com o que ela recebe. Então nunca é o suficiente. Aqui a gente tem a energia do 8 de paus e mais o Rei de Ouros. Dessa vez o Rei de Espadas saiu como Rei de Ouros, no sentido de receber toda a contribuição possível, toda a validação possível dos relacionamentos, mas não saber o que fazer com essa energia. Não saber como retribuir. E existe até um sentimento aqui de tédio, sabe? De algo que fica monótono depois. No sentido de alguém exigir tanto nas relações
dos outros, exigir atenção, exigir presença, mas não ser capazes de retribuir na mesma proporção. Só ser alguém que exige, né, que suga, mas não tem nada a acrescentar na vida dos outros. É alguém que pega tudo para si ali, tudo de bom, né, que tem ali nos outros e não sabe utilizar isso depois, não sabe valorizar a relação que tá. Tanto que aqui a gente também tem a carta do mago, novamente a carta do mago com a carta do sol, extraindo ao máximo de energia que pode e não conseguindo manter nada. 8 de copas, o desapego, o que não fica. No fundo de deck a gente termina com 3 de ouros. 3 de ouros é uma energia de grupos e de contribuição, que é o que a gente está falando desde o primeiro jogo. Bora ver aqui através do baralho cigano. O manipulador emocional. Então, o conselho para o signo de Leão é referente a uma finalização sobre algo que se mantém fixo há um tempo. Então, a gente não está falando de vocês, a gente está falando de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Tanto que aqui o conselho começa com uma finalização que é a solução, um afastamento que é a solução. Algo que está muito mal acostumado, carta da âncora. Está muito ancorado, muito na rotina. Está na hora de mudar isso, colocar um fim nisso. E aqui na segunda fileira a gente tem a criatura, né? A gente tem a pessoa que é uma manipuladora emocional. Carta dos sentimentos, seguido da energia masculina e mais o chicote. Mas a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energia. Então a energia masculina se trata de um controle demasiado numa situação, uma pessoa controladora. Então realmente aqui eu vejo que o recado em até 7 dias para vocês é dar um chega para lá dessa pessoa. E no fundo de deck a gente termina com a carta dos pássaros, que é uma carta de comunicação exigindo o teu posicionamento. Eu até gostei aqui desse jogo, deixa eu ver aqui mais algumas cartas. Não adianta ficar em conexões, em relacionamentos em que as coisas não saem muito claras para você. Só vai dar dor de cabeça, só vai dar ansiedade. E no fundo de deck a gente termina com a carta dos lírios, dizendo para você preservar sua paz. Não adianta ficar numa situação em que você sabe que tem que pisar em ovos, tem que agir de uma determinada forma, porque seria estratégico para não se prejudicar muito com essa pessoa. Isso não é relacionamento, né? Isso não é conexão. Então é isso que eu tenho para o signo de Leão. Boa sorte!